Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, vamos ao tema de hoje. Em junho, completaram-se 10 anos quando Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier publicaram os resultados das suas experiências com bactérias, abrindo caminho para uma revolução genômica, a possibilidade de editar genes pela técnica de CRISPR. A revista New York Times escreveu um longo artigo a respeito que chamou CRISPR 10 anos, aprendendo a reescrever o código da vida. E no artigo conta um pouco da história, do enorme potencial dessa tecnologia e também discutem importantes questões éticas. E hoje vou falar um pouco do potencial dessa tecnologia na agricultura e em modelos animais. E na próxima semana, as aplicações médicas que já estão sendo investigadas ou testadas. Interessante é que quando Doudna e Charpentier publicaram o artigo, ele não chamou a atenção por várias semanas. E de acordo com Jennifer Doudna, isso pode ter sido pelo enorme título do artigo, Programmable Dual RNA Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity era o nome do artigo. Se o título fosse algo como A New Technique to Edit Genes ou uma nova técnica para editar genes, o impacto imediato seria outro. Uma década depois, a técnica de CRISPR tornou-se uma das invenções mais importantes da biologia moderna. E como funciona a técnica de CRISPR? É importante lembrar que ela só foi possível para alterar genes humanos ou de outros organismos, graças aos grandes projetos de sequenciamento genômico. Só lembrando, o projeto Genoma Humano permitiu sequenciar todos os genes humanos, ou quase todos. De acordo com um artigo publicado na revista Science desse ano, faltam só 8%. Então, basicamente, a técnica de CRISPR depende de um RNA guia que é acoplado a uma enzima, no caso a Cas9. O RNA guia é desenhado de acordo com a sequência do gene que queremos alterar. E a enzima Cas9 corta o DNA para permitir a alteração naquele sítio específico. Quais são as potenciais aplicações? Além da medicina, a aplicação na área vegetal ou animal pode ser gigantesca. Em gravações passadas, falei da técnica de CRISPR para editar tomates e torná-los produtores de vitamina D. Podemos usar essa tecnologia para editar genes resistentes a pragas ou genes que confiram características desejáveis a uma determinada planta ou fruta, sem ter o questionamento ético debatido sempre em relação a organismos geneticamente modificados. E já existem empresas trabalhando em plantações de soja que requerem menos água ou fertilizantes. Uma empresa do México está gerando bananas resistentes à seca. Mas eu me lembrei que quando eu fiz parte do Júri Internacional da L'Oréal Unesco para Mulheres da Ciência, a ganhadora de 2012 era a cientista Jill Farrand, que pesquisava plantas chamadas Resurrection Plant, ou plantas de ressurreição na África. Jill é professora de Biologia Molecular na Universidade de Cape Town, na África do Sul. E essas plantas que ela pesquisa podem perder até 90% do seu conteúdo de água e permanecer meses, até anos, completamente secas. E com um pouco de água, elas renascem como se nada tivesse acontecido. E Jill contou-nos que quando tinha 9 anos, ela observou que uma planta que parecia morta renasceu depois de uma chuva. E quando ela comentou com o pai, ele achou que era uma fantasia de criança e não deu muita bola. Mas Jill não desistiu da ideia e tem se dedicado a pesquisar essas plantas há muitos anos. Quando a conheci, em 2012, a tecnologia de CRISPR ainda não havia sido publicada e Jill estava se dedicando a identificar o gene ou os genes responsáveis por essa característica de sobreviver sem água. A partir daí, seria talvez possível inserir esse gene ou genes em plantas como milho ou feijão para que eles pudessem sobreviver em climas áridos. Isto é, criar plantas transgênicas e que, como todos sabem, são sempre objeto de polêmica entre grupos contra organismos geneticamente modificados. Acredito que agora, editar esses genes com a técnica de CRISPR poderá ser muito promissor. Mas uma primeira questão ética que emerge é: será que essa tecnologia estará acessível a agricultores pobres ou somente para multinacionais gigantes que investem em tecnologia de ponta? A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.